Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, tudo bem? Professor Newton Matos. Como você viu aí, direito de nacionalidade. Vamos direto, para muitos é um assunto um pouquinho mais complicado, mas na verdade não é. É porque de vez em quando as questões de constitucional que envolvem nacionalidade mais parecem questões de raciocínio lógico ou até mesmo de lógica. Então, vem aqui comigo, primeira questão. Certo? No que diz respeito ao tema nacionalidade no ordenamento jurídico, e tem a jus loci é a polinacionalidade. Não. Jus loci, para alguns aí, certo? Seria algo parecido com local de nascimento, né? Polinacionalidade, na verdade, é o conflito positivo de nacionalidade. Conflito positivo de nacionalidade. Quando o indivíduo ele tem mais de uma nacionalidade originária. Por exemplo, o filho de italianos nascido em território brasileiro. Na Itália se adota o jus sanguinis, então o filho italiano é italiano. E no Brasil, em regra, se adota o jus solis, então nascido no Brasil é brasileiro. Então ele vai ser a pessoa, criança nascida aqui, filho de italianos, vai ser italiano por conta de seus pais e vai ser brasileiro por conta de seu local de nascimento. Isso seria aí, certo? O conflito positivo de nacionalidade, a dupla nacionalidade ou a polinacionalidade. Tranquilo? Perfeito? Rei Mátulos é o mesmo que a pátrida. Aí aqui eu tenho o conflito negativo de nacionalidade. Conflito negativo de nacionalidade. Newton, conflito negativo? É. Imagine, certo? Filho de brasileiros que estão somente passeando, certo? Na Itália. Nascido na Itália. Não é registrado em repartição brasileira competente. Não foi registrado em... Não. Na Itália, jus sanguinis. Ele é filho de brasileiros, então não pega esse critério. No Brasil, jus solis, mas também tem jus sanguinis, mas eles teriam que registrar em repartição competente. Ou a criança teria que vir a residir no Brasil e a todo e qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, ele teria que requerer a nacionalidade brasileira. Então o indivíduo ficaria na condição de apátrida, pelo menos até resolver sua situação. Ou então pode acontecer, imagina uma guerra. Certo? A Rússia invade a Ucrânia e ganha a guerra. Aí os russos podem dizer que não reconhecem a nacionalidade, estão violando direitos humanos, estão, mas que não reconhecem a nacionalidade dos ucranianos. Certo? E retira desses ucranianos esse direito, perderam a nacionalidade. Pátridas. Certo? Ou rei Mátulos. Então, rei Mátulos e apátrida é sinônimo. O item B está correto. Item C. Jus solis é o critério para atribuir-se nacionalidade ao apátrida. Não. Jus solis, certo? É critério de nacionalidade nata. E o apátrida, ele recebe nacionalidade secundária, naturalizado. O apátrida, ele pode se naturalizar, certo? Porque, via de regra, ele não tem uma nacionalidade, então ele não pertence àquele país. Aí ele vai se naturalizar, mas o critério de naturalização não é jus solis ou jus sanguinis, ok? Item D. Nacionalidade secundária é o mesmo que nacionalidade involuntária. Não. Nacionalidade voluntária é a nata, certo? Você não escolhe nascer no Brasil. Você não escolhe ser filho de italianos. Isso é involuntário. Então, o item D, ele está aí errado. Item E. Jus sanguinis é o principal critério para fixar-se a nacionalidade primária. Ele está se referindo ao Brasil. E no Brasil é o jus solis. Newton, eu não entendi. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos marcar o item B, que é a resposta. Eu tenho o jus solis, certo? E eu tenho, me perdoe, era para ter feito isso aqui, eu não fiz. Apagar aqui. Eu tenho o jus, aí, vou pegar aqui a canetinha. Eu tenho o jus solis e o jus sanguinis. O jus solis diz respeito ao local de nascimento. E o jus sanguinis aos meus ascendentes, ou seja, de quem eu sou aí parente, quem são meus ancestrais. Beleza? Tranquilo? Número 1 foi para a conta. Número 2.
Paulo nasceu em Verona, na Itália. Quase sempre o exemplo é a Itália. Porque quase todo mundo já dá logo o exemplo de juiz sanguíneos como sendo italiano. Paulo nasceu em Verona, na Itália, certo? Em 2008. Ele é filho de Margarida e Sérgio, ambos brasileiros natos e residentes na referida cidade italiana. Quando de seu nascimento, seus pais realizaram apenas o registro civil perante a autoridade italiana. Sobre a situação narrada, é correto afirmar. A gente vai pegar aqui, ó, o artigo 12, inciso 1, que fala dos brasileiros natos, certo? Aí nesse inciso 1, eu tenho 3 alíneas. A linha A, a linha B e a linha C, certo? A linha A linha B e a linha C. Lá na linha A, eu tenho o jus solis, certo? O jus solis, que diz que são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, certo? Os nascidos no Brasil. Mesmo que de pais estrangeiros, pai e mãe estrangeiros, certo? Pai e mãe italianos, por exemplo, certo? Desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, mãe italiana, pai italiano, nascido aonde? No Brasil. A única forma dessa criança não ser brasileira nata é se o pai ou a mãe estiverem a serviço da Itália. E se for mãe argentina, pai italiano, aí a mãe não pode estar a serviço da Argentina ou o pai a serviço da Itália. Se o pai, que é italiano, estiver a serviço da Argentina, não tem problema. Se a mãe, que é argentina, estiver a serviço da Itália, não tem problema. O respectivo não pode estar a serviço do seu país de origem. Nilton, e se ele veio como piloto de uma empresa aérea privada italiana? Não tem problema, ele não está a serviço do seu país, está a serviço de uma empresa privada. Ok? E tem na linha B um critério de jus sanguinis, que é o critério funcional, certo? Que são os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Tanto faz ser um pai brasileiro ou uma mãe brasileira. Certo? Desde que estejam, ou o pai ou a mãe, a serviço da República Federativa do Brasil. É o filho do embaixador brasileiro na Grécia que nasceu em território grego. Ele é automaticamente brasileiro. Porque o pai é brasileiro e ele está a serviço da República Federativa do Brasil. É o critério funcional. E eu tenho na linha 3, né, a linha C, também o critério de jus sanguinis. E então, se tem mais jus sanguinis, esse é o critério base. Não, o critério base é o jus solis. Por quê? Porque você pode notar, grande parte dos que são brasileiros não nascidos aqui. Entendeu? Aqui são exceções, eu diria, né? Então, são os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Qual a diferença? O pai nem a mãe estão a serviço da República Federativa do Brasil. Então, Nilton, vem cá. Eu sou brasileiro, viajei para a Itália, tive um relacionamento com a italiana, certo? Eu estava só a passeio e nasceu um filho meu lá. É filho de pai brasileiro? É. Ele é brasileiro nato? Ainda não. Ou você o registra em repartição competente, repartição brasileira competente, em território italiano ou no exterior, se for permitida o registro em outro país. Ou então, essa criança ela vai ter que residir no Brasil, seja na fase da infância, adolescência, fase adulta, a todo e qualquer tempo. Ela pode vir a residir no Brasil. Só que, se ela vier a residir antes de completar 18, ela não pode requerer ainda. Mas a partir dos 18, assim que atingir a maioridade, ela pode requerer a nacionalidade brasileira. E ao requerer a nacionalidade e conquistá-la, será brasileiro nato. Isso é da linha C. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, que não estejam a serviço da República Federativa do Brasil, certo? Podem ser brasileiros natos. Número 1, no registrado em repartição brasileira competente no exterior ou vindo a residir no Brasil e a todo e qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, requerendo nacionalidade brasileira. Ok? Artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C.
Tranquilo? Deixa eu apagar aqui. Olha uma pegadinha aqui para você. Registro civil perante a autoridade. Aí você que não é bobo nem nada. Autoridade italiana. Certo? Ele é filho de Margarida e Sérgio. Quem? O Paulo. São brasileiros nascidos no estrangeiro. Era para ter registrado em repartição brasileira competente. Não registraram, certo? E tem A. Em nenhuma hipótese, Paulo poderá ser considerado brasileiro nato. Basta vir a residir e, após a maioridade, requerer a nacionalidade brasileira. B. Se vier a residir em território brasileiro, Paulo poderá se naturalizar brasileiro. Não, ele não vai se naturalizar, ele vai ser brasileiro nato. C. Paulo é considerado brasileiro nato. Ainda não. Ele será se vier a residir e, certo, requerer a nacionalidade brasileira. D. Paulo somente será considerado brasileiro naturalizado se tiver autorização do Poder Judiciário italiano. Não precisa dessa autorização. Item E, que é o que você encontra no artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte. Segunda parte. Será considerado brasileiro nato se vier a residir no Brasil, ok, e optar em qualquer tempo, depois de atingido os 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Ele vai requerer essa nacionalidade, vai virar brasileiro nato. Resposta correta. O item é de escola. Então você nota aí que nacionalidade muitas vezes é necessário que você ligue a letra de lei à situação hipotética. E de vez em quando aumenta um pouco o grau de dificuldade também, certo? Gerando uma relação com os direitos políticos. Então vamos lá. Terceira questão. O que é que eu tenho aí nessa terceira questão? Zuri nasceu em Angola, país onde se fala, né? Onde a língua portuguesa é o idioma oficial. E Hanna nasceu na Alemanha, país onde o alemão é idioma oficial, certo? Poderando que Zuri seja uma angolana que reside há um ano ininterrupto no Brasil, certo? Então, residência aí por um ano ininterrupto no Brasil. E Hanna seja uma alemã que reside há 11 anos ininterruptos no Brasil, certo? 11 anos ininterruptos. Bem com que ambas possuem idoneidade moral e nenhuma das duas tenha condenação penal, de acordo com a Constituição Federal. Considerando-se somente os dados fornecidos, aí eu tenho, agora, artigo 12, inciso 2. São brasileiros naturalizados. Então, artigo 12, certo? Artigo 12, inciso 2. Aí eu tenho a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. Certo? A ordinária é na forma da lei. Na forma da lei. E a extraordinária é atendendo o comando constitucional. Aqui, na ordinária, eu tenho uma observação. Certo? Qualquer um pode conseguir a naturalização ordinária. Um alemão pode? Pode. Um italiano pode? Pode. Ele vai seguir os critérios da legislação brasileira. Fala português, não necessariamente vem de país que fala português. Fala português, certo? É casado com brasileira, tem filhos brasileiros, trabalha no Brasil e exerce uma atividade importante para a sociedade. Então tudo isso vai ser considerado critério. Agora quem vai definir isso é a lei de imigração. Ok? Agora, para aqueles que são oriundos de países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa, Angola, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Cabo Verde, certo? Portugal. Esses aí, eles têm um prazo reduzido para requerer a naturalização ordinária. Basta um ano. Aí eles vão aí requerer na forma da lei a naturalização.
Basta um ano de residência ininterrupta. Agora, Newton, e se porventura for a naturalização extraordinária, certo? Aí são, no mínimo, certo? Mais de 15 anos, certo? Mais de 15 anos de residência ininterrupta. Então vamos lá, no primeiro caso, é para ficar melhorzinho aqui para você. Naturalizados. Ordinariamente, extraordinariamente. Aqui, na forma da lei, exigida aos lusófonos, certo? Um ano ininterrupto, mais a idoneidade moral, certo? Mais a idoneidade moral. Extraordinária, certo? 15 anos, mais de 15 anos, mais a não condenação penal. Não condenação penal. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. É que eu tenho aqui Azuri, nascida em Angola, onde se fala português, certo? Ela já reside há 1 ano aqui. Ok? Aí vou pegar outra cor aqui. Pegar o verde. A Hannah nasceu na Alemanha, onde não se fala português, reside há 11 anos. Aí ele diz para as duas, ó, pega outra cor, certo? Nenhuma das duas tenha condenação penal. Ambas possuam idoneidade moral. Então, pelos dados que ele me informou, vai prevalecer o tempo e a língua. Então vamos lá. Item A, certo? Zuri e Hannah, independentemente do idioma do seu país de origem, pode se naturalizar brasileira apenas após 15 anos ininterrupto de residência. Não. A Zuri fala português, já tem 1 ano, ela já pode requerer, sem problema. B. Pode se naturalizar, Zuri pode se naturalizar brasileira, desde que na forma da lei, ou seja, a ordinária, naturalização ordinária. Adquira tal nacionalidade, pois reside no Brasil por 1 ano ininterrupto, enquanto Hannah não pode se naturalizar brasileira, pois reside há menos de 15 anos ininterrupto no Brasil. Pelos dados que eu tenho, pelo artigo 12, inciso 2, as linhas A e B, resposta correta do item B. Item C, Zuri não pode se naturalizar brasileira. Já pode, porque ela já reside há pelo menos 1 ano e fala língua portuguesa, é oriunda de um país de língua portuguesa. D, Zuri pode se naturalizar brasileira, desde que na forma da lei adquira tal nacionalidade, pois reside no Brasil por 1 ano ininterrupto, assim como Hannah também pode se naturalizar brasileira, uma vez que reside há mais de 10 anos, são 10, são 15. Item E, Zuri não pode se naturalizar brasileira, certo? Pois reside no Brasil há menos de 5 anos ininterruptos, enquanto Hannah pode se naturalizar brasileira, uma vez que reside há mais de 10 anos. Hannah precisaria de 15, certo? E Zuri bastava 1. Então, resposta correta, o item B de bola. Resposta correta, o item B de bola. Tranquilo? Próxima questão, quarta questão. Manuel, de nacionalidade portuguesa, coisa mais emblemática do que um Manuel português não existe, né? Possui residência permanente no Brasil. Nesse caso, segundo as regras constitucionais de nacionalidade, é correto afirmar, certo? Manuel é considerado brasileiro nato? Não, não é. Agora, Manuel, ele pode ser considerado português equiparado. Newton, onde é que eu vou encontrar isso? No artigo 12, parágrafo 1º. Não é inciso, é parágrafo 1º. Certo? Aos portugueses com residência permanente no país, desde que haja reciprocidade, certo? São assegurados os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado. Então, é português equiparado, certo? Português equiparado. Newton, mas lá tem assim, ó, atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, certo? Salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, ele será equiparado a um brasileiro naturalizado. É uma situação de quase nacionalidade. Quase nacionalidade. Por quê? Ele vai gozar de todos os direitos de um brasileiro naturalizado sem precisar se naturalizar. Inclusive, ele vai poder votar,
ele vai poder ser votado desde que ele não esteja se candidatando a um cargo que é privativo de brasileiro nato e preencha os outros requisitos de elegibilidade. Então ele pode se candidatar, por exemplo, imagine que Manuel tem 31 anos, quer se candidatar a governador do estado Alfa. Ele pode, se ele cumprir os outros critérios, ele pode. Nilton, por quê? Porque para ser governador não precisa ser brasileiro nato. A idade mínima é 30 anos, ele já tem 31, ok? Tranquilo? Então é considerado brasileiro nato? Tá errado. Naturalizado? Tá errado. Naturalizado? Tá errado. Naturalizado? Tá errado. Só restou o item E, certo? Ao Manuel serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, certo? Ao brasileiro, salvo nos casos previstos na Constituição, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiro, que é o quê? É o português equiparado. Artigo 12, parágrafo 1º, resposta correta. O item é de escola. Resposta correta. O item é de escola. Certo? Tranquilo? Perfeito? Vamos para a quinta questão. Segundo as disposições do artigo 12 da Constituição Federal, são cargos privativos de brasileiros natos, exceto o cargo de... Aí você, ó, artigo 12, parágrafo 3º, certo? Artigo 12, parágrafo 3º. São cargos privativos de brasileiros natos. Aí as pessoas gostam do mp3.com. Eu prefiro o mvp3. Aqui eu tenho o quê? Ministros do STF, vice-presidente da República. Aqui eu tenho 3 presidentes. Presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Aqui eu tenho cargos de carreiras diplomáticas. Aqui eu tenho oficial das Forças Armadas. E aqui eu tenho o ministro da Defesa. Certo? Então, Nilton, vamos lá de novo. Vamos. mvp3.com. Quem é que eu tenho? Ministro do STF, certo? Vice-presidente da República, presidentes da República, da Câmara e do Senado. Carreiras diplomáticas, certo? Oficial das Forças Armadas. E eu tenho o ministro do Estado da Defesa, certo? Então vamos lá, meus queridos. Agora ficou fácil. Oficial das Forças Armadas, privativo de brasileiro nato. Ministro do Estado da Defesa, privativo de brasileiro nato. Ministro do STF, privativo de brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República, privativo. Só restou de senador. Nilton, mas senador pode? Não pode, é presidir o Senado. Mas senador pode. Senador não é cargo privativo de brasileiro nato, então tranquilo aí para você, sem problema nenhum. Pode ser que você tivesse achado que era coisa do outro mundo, e nem era, certo? Nem era. E a sexta questão, que é a última questão desse bloco aí, é que a gente tem. São hipóteses de perda de nacionalidade. Aí você vai lá no artigo 12, parágrafo 4º. Artigo 12, parágrafo 4º. Aí você tem a perda, punição, e você tem a perda por aquisição. A perda punição só é aplicada ao brasileiro naturalizado. É o cancelamento da naturalização. O nato não se naturaliza, por isso não pode ter, certo? A naturalização cancelada. É o cancelamento da naturalização por ato nocivo ao interesse nacional. O cara é um terrorista, foi condenado judicialmente, transitou em julgado, e ele vai ter sua naturalização cancelada, certo? Outra forma de você perder a nacionalidade
é quando você adquire uma nova nacionalidade. Adquire uma nova nacionalidade. Certo? Nilton, como assim? Eu sou brasileiro. Viajei para os Estados Unidos, gostei, quis me naturalizar, eu perco. Não tem nem para onde correr. Certo? Não tem nem para onde correr. Nilton, mas tem forma de eu me naturalizar, de eu adquirir uma outra nacionalidade e não perder a brasileira? Tem. Número 1, quando o país ao qual eu me naturalizarei, certo? Ele reconhece a minha nacionalidade originária. Então, é ele. Ele diz, olha, aqui, país alfa, pode se naturalizar, não faça a mínima questão que você perca a sua nacionalidade, tranquilo. Ou então, quando há uma imposição pelo país estrangeiro, para que você ou permaneça no território, ou para que você venha exercer seus direitos civis. Exemplo, você é jogador de futebol atuando na Itália, certo? O clube disse, ou você se naturaliza, ou infelizmente a gente não pode lhe manter, porque a gente já tem um grande número de estrangeiros. Você se naturaliza para poder trabalhar, exercer direitos civis, então você não vai perder, ok? Então é a perda punição, perda aquisição, artigo 12, parágrafo 4º, ok? São hipóteses de perda de nacionalidade por decisão do presidente da República, desde que motivado pelo Congresso Nacional. O presidente não tira a nacionalidade de ninguém. Por aquisição voluntária de outra nacionalidade. Hipótese que incide apenas ao brasileiro nato. Se você adquirir outra nacionalidade, a regra é que você perca, seja você nato ou naturalizado. C. Por decisão do Ministério da Justiça em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não. Aí é o Poder Judiciário, com sentença condenatória transitada em julgado. Certo? Por ato nocivo ao interesse nacional. D. Ao Ministério da Justiça. Não. Em virtude da aquisição voluntária de outra nacionalidade. Hipótese que incide apenas ao brasileiro naturalizado. Não, tanto ao nato quanto ao naturalizado. Ok? Item E. Por sentença judicial transitada em julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Hipótese que incide apenas aos brasileiros naturalizados. A perda, punição, sentença judicial transitada em julgado, por atividade nociva, cancela a naturalização. Por isso, só incide nos brasileiros naturalizados. Sexta questão, resposta correta, o item é de escola. Beleza? Então, não sei se você, certo, achou esse conteúdo um pouco mais difícil. Realmente não é, é bem curtinho. Artigo 12 e 13. 13 só fala sobre os símbolos nacionais e a língua portuguesa, que é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Os símbolos são o hino, a bandeira, o brasão das armas, certo? Os selos nacionais, esse aí, certo? São os símbolos nacionais e, de regra, sinceramente, os estados, município, o DF poderão ter seus símbolos próprios, então, via de regra, nacionalidade foi para a conta, certo? Mas você não se livrou de mim ainda, a gente não vai se ver em algumas aulas. Peço muito a compreensão de vocês, certo? Mas vai dar tudo certo. Valeu, até a próxima.